Nós tínhamos um cara lá em Tapajé, uma cidade do estado de Ceará, que fazia transporte passageiro de Tapajé para Fortaleza, 120 quilômetros. Era essa a atividade do cara. Só que a renda não era suficiente para ele manter a família. Ele resolveu, à noite, colocar um espetinho na calçada da casa dele e começou a vender espetinho. A facção foi lá e disse, ó, você só vai continuar vendendo seu espetinho se nos pagar R$ 400 por mês. O cara olhou para um lado, olhou para o outro, o estado ausente, poxa, vou ter que pagar. Começou a pagar todo mês R$ 400. O negócio do cara começou a crescer, o espetinho lá lotado, o cara ganhando a graninha dele, honesta. O cara da facção chegou e disse, ó, não é mais R$ 400 não, agora é R$ 1.000 você tem que pagar pra gente. No dia que ele falou, o cara entendeu que era no mês seguinte só e depositou 400. Foi depositar os 400 e a facção foi lá e matou O a rapaz. gente viu aí o indulto de Natal. Eu postei isso na minha rede social, até agradecer, muita gente tá indo pro Instagram lá, o pessoal que tá nos seguindo no Instagram, quem não tá, pode ir lá nos conhecer. Eu postei no meu Instagram, no indulto de Natal, o Lula libera numa canetada só 35 mil presos. E não foi a saidinha de Natal que o cara tem a obrigação de voltar, não, foi indulto, perdão. Ele perdoou 35 mil criminosos e mandou esses caras de volta pra rua. Qual é a sensação que o cara vai ter? Rapaz, eu vou cometer o crime, dificilmente a polícia me prende. Se a polícia me prender, eu sou solto na audiência de custódia. Se eu for preso e for pro presídio, o Lula vem, dá uma canetada e eu vou para casa. É esse o sentimento de impunidade que tanto estimula o criminoso a ser reincidente. Ora, o criminoso vai lá no comércio e assalta a primeira vez, não aconteceu nada. Assalta a segunda. O cara vai lá 10 vezes em um mês, 2 meses, é o que acontece rotineiramente lá no estado de Ceará. E o Glauber foi muito feliz. A gente fala muito de homicídio. Hoje o que está gerando a sensação de insegurança no Ceará não é só o maior número de homicídios do Brasil, não. É a facção lhe cobrar para você abrir seu comércio. Você só pode abrir o comércio e todo mês pagar X. O que está acontecendo no estado de Ceará é isso. A sensação de insegurança é até maior do que a insegurança propriamente dita. Menino de 11, 12 anos está chegando nos comércios e ameaçando os comerciantes. E como não tem uma resposta do Estado, infelizmente a violência só avança no estado de Ceará, a passos largos. Enquanto que o estado caminha a passo de tartaruga, tá lá o crime organizado armado de fuzil, o crime organizado com carro blindado, o crime organizado dominando cidades, vendendo internet para a população, dizendo que o botijão de gás tem que ser comprado agora no determinado comércio, que é quem paga. É o que aconteceu no Rio de Janeiro. Né? O Glauber conhece bem, porque é lá do Rio de Janeiro, sabe o que as milícias e as facções fizeram lá no Rio de Janeiro. Dominaram as comunidades e obrigaram o cidadão da comunidade, com a falsa ideia de que a comunidade estava protegida, a pagar o gás mais caro, a pagar a internet mais cara. O custo de vida das pessoas no Rio se elevou por conta disso. E é o que vai acontecer no Ceará. Com essa suposta paz, esse acordo que houve recentemente, que deixaram o Comando Vermelho tomar conta de tudo, vai ter uma redução do número de homicídios no primeiro momento, exato. mas a consequência será trágica. O custo de vida de vocês que moram na periferia, você que está aplaudindo a facção, que está dizendo graças a Deus, agora é só o Comando Vermelho que está mandando aqui, não tem mais tiroteio, ninguém está morrendo. Daqui a pouco você vai ter que coçar os bolsos e pagar o botijão de gás mais caro, pagar a internet mais cara, todo serviço que você precisar vai ter um custo adicional, que é o custo da economia do crime. Deixa eu te dizer, o secretário de Segurança estava se vangloriando porque aumentou o número de prisões de integrantes de facção. Teve um dia que teve um foguetório lá em Fortaleza, aí prenderam 200 meninos que receberam a mixarilha da facção para soltar os fogos. 200 meninos, estavam ali na rua, a facção foi lá, ó, solta os fogos, 7 horas da noite, todo mundo solta de uma vez. Prenderam 200 meninos e estavam se vangloriando porque prenderam integrantes de facção. É brincadeira. Os grandes chefões das facções do estado de Ceará não são presos. Por que não são presos? Porque tem envolvimento com a classe política. Porque tem envolvimento, infelizmente, com os poderosos. E o que a gente percebe a cada dia é uma letargia do Estado, uma omissão, uma prevaricação, uma conivência que chega a nos assustar. E essa observação que a gente fez agora há pouco, em relação a gente ficar ligado, porque não é só homicídio. Poxa, na hora que tu começar a perceber que tu já paga um imposto para a prefeitura, um imposto para o Estado, um imposto para o governo federal e agora tu tá pagando imposto para a facção, tu vai entender que o problema é muito mais grave. Na hora que o crime
deixa de ter a droga como única fonte de renda, o pessoal ainda imagina que o Comando Vermelho, que o PCC, que a GDE, que as facções estão focadas só nas drogas. Esse outro tipo de delito, de extorquir as pessoas, é um delito que é muito mais seguro para eles, a possibilidade de prisão é muito menor, eles têm um lucro muito maior, então é esse tipo de coisa que eles estão investindo. Na hora que você está aplaudindo o cara da facção, porque encerrou a guerra aí que existe na sua comunidade, reflita a consequência desse fim da guerra. Na hora que o governador defende, não, é melhor ter só uma facção dominando tudo, que é mais fácil administrar, o governador não entende que daqui a pouco a facção vai fazer o enfrentamento da polícia. Antes de ontem, a facção foi para cima e atirou na viatura da polícia militar na comunidade aí na periferia de Fortaleza. Eles estão começando a se arvorar. Estão começando a criar coragem para fazer o enfrentamento do Estado. Teve um momento lá no Ceará que chegaram, Glauber, a colocar explosivo no viaduto. A estrutura do viaduto foi afetada, gastaram milhões de reais para recuperar o viaduto, queimaram ônibus, fizeram enfrentamento. Na hora que a gente tiver um governante, se preparem, porque na hora que a gente tiver um governante que tenha coragem de fazer o enfrentamento, a gente vai ter muito sangue derramado para restabelecer a condição de paz. Não dá para sair de uma guerra sem que antes tenha um confronto. A guerrilha que já acontece nas ruas de Fortaleza, Maracanaú, Maranguape e Caucaia só vai se encerrar no dia que nós tivermos um governante que diga: agora a gente vai fazer um enfrentamento, vamos perder policiais, vamos matar criminosos, você que é cidadão de bem se resguarde para você não ser vítima de uma bala perdida. A gente não vai sair dessa realidade se esse enfrentamento não acontecer. Então a gente precisa estar preparado para isso, para minimizar o prejuízo que é inevitável. É isso que precisa ficar muito claro. Meu irmão, eles estão atentos, né? Porque assim, quando ganha repercussão nacional, tanto das mídias, né? Principalmente com a repercussão da Cidade Fantasma, eu acredito que o governador do Ceará, ele precisa, né, disputar uma campanha agora e ele vai tentar trabalhar esses números e trabalhar isso de uma forma que passe para a população uma sensação de solução, né? Eu vi uma repercussão, inclusive tem um secretário lá que eu respeito muito, que é o secretário que toca a Polícia Penal, os presídios, que é o Mauro Albuquerque, tá? Respeito por conhecer a trajetória dele, respeito pela atuação dele na época que nós tivemos no Rio Grande